Seja bem-vindo. Eu quero iniciar a nossa aula aqui com uma oração. Como eu disse, nós estamos nessa semana compartilhando os Salmos. E eu queria compartilhar também na aula da EBD a temática dos Salmos. Nós vamos aprender um pouquinho mais sobre os Salmos e eu espero que o que nós vamos compartilhar aqui possa ajudá-lo de alguma forma a compreender melhor esse livro tão maravilhoso que nós amamos tanto, né? Que é o livro dos Salmos, o inário do povo de Israel. Amém? Vamos orar, feche seus olhos. Bom dia, você que está chegando, está se conectando aqui, seja bem-vindo à nossa live da EBD do dia 24 de maio de 2020. Vamos orar e vamos, sem maiores delongas, entrar já no conteúdo da nossa aula, porque hoje a gente vai precisar ser um pouco mais breve, um pouco mais sintético aí, para que a gente possa aproveitar bem o tempo, de forma que a tia Luciana tenha um tempo legal aí para também trabalhar a sua aula com as crianças. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, pelo dia de hoje, por essa manhã, ó Deus, por este tempo em que nós sabemos que nada foge ao teu controle, nada foge, Senhor, à tua soberania. Nós queremos descansar, Senhor Jesus, apesar das dificuldades, apesar do vale escuro, muitas vezes que se apresenta diante dos nossos olhos, neste momento, neste tempo que nós estamos vivendo. Nós queremos saber e ter a convicção de que nós podemos descansar, porque o Senhor está conosco. Como o salmista mesmo vai dizer, a tua vara, o teu cajado nos conduzem, nos confortam, nos consolam, ó Pai. E nós queremos te louvar e te agradecer por isso, Senhor. Queremos te agradecer pela comunhão que temos, ó Pai, em Ti, como igreja, como corpo de Cristo. Peço que o Senhor esteja abençoando a vida dos meus irmãos. Contempla, Senhor, o coração de todos eles. O Senhor conhece as necessidades, as angústias, os medos que cada um dos teus filhos está enfrentando neste momento, Pai. Quero pedir que o Senhor entre com providência, Pai, na vida dos meus irmãos, na minha vida, proteja as nossas famílias, proteja, Senhor, as pessoas que nós amamos. O Senhor esteja, Senhor Jesus, falando ao nosso coração também, através da Tua palavra, neste tempo difícil. Te agradecemos por tudo, Pai. Te agradecemos pela Tua igreja, te agradecemos pela vida, pela saúde, pelo ar que respiramos, pela provisão, pelo pão nosso de cada dia, por todas as bênçãos que o Senhor nos tem dado. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Você que está chegando aí, vai cumprimentando aí os irmãos que já estão ao vivo conosco aqui. Bom, seja bem-vindo à nossa aula. Não se esqueça que assim que a aula de adultos terminar, continua aí a EBD infantil com a tia Luciana, tá bom? Meu querido, abra sua Bíblia no livro dos Salmos e eu queria ler um salmo que nós vamos fazer uma análise desse salmo no final da nossa aula. Então, eu já queria abrir essa aula lendo esse salmo, que é o salmo talvez mais querido de todos nós, que é o Salmo 23, tá bom? Você vai perceber pela leitura que a versão que eu estou lendo é uma versão um pouquinho diferente, talvez, da que você tenha nas suas mãos aí. Eu vou fazer a leitura na Bíblia de Jerusalém, tá? Então, a Bíblia de Jerusalém, ela tem uma tradução um pouquinho diferente das traduções que normalmente nós temos nas mãos aí. Justamente porque a intenção da tradução dessa Bíblia é resgatar a cultura, é resgatar o ambiente vivencional, vamos dizer assim, do texto do Antigo Israel, da tradição do Antigo Israel. Então a tradução ela não procura fazer nenhum tipo de adaptação cultural. Por isso vocês vão perceber que ela é um pouquinho diferente, mas é muito interessante a gente ouvir esse salmo nessa tradução aqui, para a gente também mergulhar um pouco na cultura do Antigo Israel aqui. Isso vai ajudar a gente a meditar nesse tema aqui dos salmos, tá bom? Salmo de número 23. Yahvé é o meu pastor, nada me falta. Em verdes pastagens me faz repousar. Para as águas tranquilas me conduz e restaura as minhas forças.
Ele me guia por caminhos justos por causa do seu nome. Ainda que eu caminhe por um vale tenebroso, nenhum mal temerei, pois estás junto a mim. O teu bastão e o teu cajado me deixam tranquilo. Diante de mim preparas a mesa, à frente dos meus opressores. Unges minha cabeça com óleo, e a minha taça transborda. Sim, felicidade e amor me seguirão todos os dias da minha vida. Minha morada é a casa de Yahvé, por dias sem fim. Amém? Irmãos, nós vamos, como eu disse aqui, vamos falar um pouquinho sobre os salmos na nossa aula de hoje, tá bom? E o tema, ele tem tudo a ver com o que nós estamos trabalhando essa semana aqui. Nós estamos trabalhando justamente a temática dos salmos. Então, eu preparei aqui um PowerPoint para que você possa acompanhar comigo aí à medida que nós vamos tratando os assuntos da nossa aula, tá bom? Se você estiver conseguindo me ouvir bem, se estiver conseguindo ver bem aí a tela do PowerPoint, por favor, vai confirmando para mim aqui nos comentários para que a gente possa também ter aí um feedback. Se você tiver alguma pergunta também, quiser fazer alguma pergunta, você fica à vontade para fazer a pergunta também, tá bom? Deixa eu só zerar o volume do meu celular aqui, porque ele vai funcionar como um retorno para mim aqui. Então vamos lá, irmãos. Objetivos da nossa aula de hoje: compreender o gênero literário utilizado para compor os salmos. É um gênero literário específico da Bíblia. A Bíblia, ela é um conjunto de livros que são escritos utilizando gêneros literários diferentes, tá? Nem todos são iguais. Há grupos de livros que usam o mesmo gênero literário. O gênero literário que nós chamamos aqui na nossa cultura ocidental de poético, na cultura do antigo Israel é o sapiencial, que automaticamente é escrito em linguagem poética, né? É o gênero que compõe os salmos. Nós vamos fazer algumas observações aí que nos ajudarão a interpretar melhor um salmo, que são as observações exegéticas, como que os salmos se estruturam, como eles são compostos, do que eles falam, como eles se dividem e se organizam dentro desse conjunto final que nós temos hoje na nossa mão, que é o saltério. Tá? Alguns tipos de salmos nós vamos destacar aqui e vamos fazer uma breve análise, aí, uma exegese do Salmo 23, tá bom? Essa é a proposta da nossa aula dessa manhã. Os salmos, eles são, como nós temos dito ao longo da semana, aí, uma coletânea de hinos que eram utilizados pelo antigo Israel, que ainda são utilizados, inclusive, ainda hoje, muito mais agora pelos cristãos, né? Os cristãos, eles adotaram de forma a utilizar nas suas celebrações, a inspirar as suas canções também, o Saltério de Israel. Esse conjunto de salmos, eles estão organizados, não foram, durante toda a história de Israel, eles não estavam nesse formato que nós temos dentro da nossa Bíblia hoje. Haviam alguns conjuntos de saltérios, uns mais antigos, que foram compilados mais próximo da data que você tem na tela aí, né, por volta, um pouco depois do ano 1000 antes de Cristo, e outros que foram compilados e organizados já após o final do cativeiro babilônico, então no período do Segundo Templo já. Não vai dar tempo da gente abordar nessa aula aqui, porque é muito assunto para a gente falar, mas na verdade existem no mínimo 5 grupos de inários ali dentro dos Salmos. Então são um conjunto de 5 livros, 5 pequenas coletâneas, né, que estão organizadas ali, e muito bem organizadas até, com transições e tudo mais de uma coletânea para outra dentro do conjunto dos Salmos. Tá? Mas para você ter uma ideia aí da composição do período histórico, né, eles datam por volta do ano 1000 antes de Cristo.
É evidente que tem salmos que são anteriores a isso. Nós temos um salmo de Moisés. Alguns salmos, eles vêm da tradição oral dos chefes de clãs, dos chefes de famílias. Todos os escritos sapienciais aí do Antigo Israel e do Antigo Oriente, eles vêm de uma tradição familiar, clânica, dos clãs, das famílias, que é anterior até, no caso de Israel, ao período da monarquia. Mas o marco inicial aí é realmente o período da monarquia, tá? E vai por volta aí o período em que esses salmos todos foram compostos, por volta do século IV aí, antes de Cristo, por volta do ano 400, pelo menos aí, que já é esse período de compilação final, vamos dizer assim, da obra. Adiante, na Bíblia judaica, Tanakh, ele, como eu disse no início da aula, ele integra o grupo dos escritos sapienciais, que está no terceiro conjunto de livros da Bíblia judaica, que são os Ketuvim. A Bíblia judaica ela é composta de 3 grupos principais, né? A Torá, o Tá, do Tanakh aí, né? Os Navi, que são os livros proféticos, que tem os profetas anteriores e os profetas posteriores, que são os Navi, representado pela segunda letra do acróstico aí, o Na, e os escritos, os Ketuvim. E dentro do grupo dos escritos tem todos os escritos de sabedoria, que são considerados escritos de sabedoria na Bíblia judaica. Para a gente, nós chamamos de livros poéticos, né? Provavelmente os salmos, eles são, eles formam o grupo de conteúdo bíblico mais lido, talvez mais utilizado para se meditar no Antigo Testamento. Então, os cristãos, em geral, eles têm, digamos assim, uma preferência pelo Novo Testamento, né? Acessam, leem muito o Novo Testamento, os evangelhos, as cartas, mas há aquele carinho especial pelos salmos, né? Tem sido muito interessante ao longo da semana. Nós temos provocado aí os irmãos para compartilharem os seus salmos preferidos, os seus salmos do coração. E quantos salmos maravilhosos têm sido compartilhados. Todo mundo tem aquele salmo que fala ao seu coração, né? Então, realmente é um livro que nós utilizamos muito, um conteúdo que fala muito com a gente, né? Com todos nós cristãos. Tanto que ele é usado com bastante frequência aí para nós meditarmos durante as nossas devocionais, mas também na adoração comunitária, como nós cantamos salmos, né? Celebrai com júbilo ao Senhor. E tantos outros aqui. Eu poderia cantar um monte de salmos aí que nós acabamos musicando, que aliás, exatamente a função dos salmos original é essa, são poemas, são poesias para serem cantadas, né? E nós utilizamos muito nas nossas celebrações também. Então, como eu estava dizendo, né, a linguagem de sabedoria, a linguagem sapiencial no Antigo Oriente, era uma linguagem naturalmente poética, e nos Salmos não é diferente, né? Além do mais, esses poemas todos eles eram utilizados nas celebrações, eles eram utilizados na vida devocional e cotidiana desse povo, eles eram cantados, eram músicas para serem de fato cantadas. Vamos adiante lá? Olha, o exemplo aqui dos demais livros que também utilizam essa linguagem poética. Quando você está lendo Jó, você também tem que entender que você está lendo um livro que ele é construído com uma linguagem, uma codificação poética, lírica, né? O eu lírico falando, como eu disse. O mesmo se aplica a Provérbios. Os provérbios também eram uma forma de linguagem de sabedoria, comum até no Antigo Oriente, no Oriente Próximo, na região ali, desde o norte do Egito até as fronteiras do mundo árabe, né? Então, era uma linguagem comum, que utilizava comparações muito específica, né? Então, a gente, quando lê os provérbios, a gente vê essas comparações, como o animal irracional, assim é o homem imprudente no seu procedimento, enfim, essas comparações que nós vemos aí no livro dos provérbios.
Quais são as possíveis dificuldades de interpretação que nós podemos encontrar quando estamos lendo um salmo? São algumas, mas a própria natureza dos salmos, ela é realmente traz algum tipo de possível dificuldade para a gente interpretar bem os salmos, porque são livros que não estão num formato de narrativa, como a gente está acostumado a ver. E nós temos um princípio, que é um princípio reformado da igreja, do qual nós não abrimos mão, que a Bíblia é a palavra de Deus, certo? Deus falando conosco. Agora, em alguns textos da Bíblia, como é o caso, por exemplo, dos poéticos, a Bíblia contém palavras faladas para Deus, acerca dele, acerca dos seus atributos. Então são palavras que são faladas para Deus ou acerca, descrevendo para os outros, descrevendo como é o nosso Deus, né? Então aí a gente precisa entender como que a palavra de Deus nesse sentido funciona para a gente. Nesses livros, não é propriamente dito Deus que está falando, como, por exemplo, na lei. Ou quando um profeta diz, assim diz o Senhor, né? Mas o eu lírico inspirado pelo Espírito Santo está falando acerca de Deus. Então, como que essa palavra, porque é palavra de Deus para nós também, né? Como que essa palavra de Deus funciona para nós? Um caminho de interpretação interessante, dois pelo menos que a gente pode destacar aqui, né? Considerar aqui, é que os salmos eles servem para nos ajudar a nos expressarmos diante de Deus. Lembra que eu contei aquela historinha do pastor Eugene Peterson, né? Que ele dava um salmo para o seu novo convertido e falava para ele, ora esse salmo aí, até você aprender a orar, né? Funciona mais ou menos assim, né? Também para nós considerarmos os caminhos de Deus. Há muitas reflexões sobre os caminhos de Deus, sobre a vontade de Deus, sobre a pessoa de Deus, sobre a obra de Deus, sobre o que Deus fez no passado e o que Deus vai fazer no futuro. Então a gente precisa entender isso daí, tá bom? Nem todos os salmos são tão fáceis assim de nós fazermos uma aplicação lógica na nossa vida, como é o caso do Salmo 23. Quando nós lemos os Salmos 23, nós temos uma percepção lógica de que o pastor é Deus, de que a ovelha é o salmista, por analogia e consequência, cada um de nós também, né? Os lugares, os pastos verdejantes, são os lugares apropriados para onde o nosso grande pastor nos conduz, suprindo as nossas necessidades, cuidando de nós. Mas quando nós estamos lendo um salmo como o 88, por exemplo, que é um salmo assim, né, baixo astral, do começo até o fim, é um salmo longo, inclusive, né? E é um salmo que nós vemos ali o salmista numa situação profundamente deprimente, num estado de angústia de alma terrível. Olha um trechinho, alguns trechinhos aí, ó. Pois a minha alma está farta de males, e a minha vida já se abeira da morte. Sou contado com os que baixam a cova. Ando aflito, prestes a expirar, prestes a morrer desde moço. Quer dizer, o cara já está velho e ainda está e no final da vida ele declara que desde quando ele é moço ele está nessa situação, né? Está chamado aí de lamentação de um atribulado, né? Alguns dos filhos de Corá aí, eles estavam passando por uns momentos meio difíceis aí, né? Como que você interpreta, por exemplo, o Salmo 137, que é um salmo, é uma lamentação também, e é um salmo que tem uma conotação vingativa, de amargura muito grande. A gente só lê os primeiros versículos, né? Junto às águas de Babilônia, nós nos assentamos e choramos, sentindo saudade de Sião. Nos pediram para cantar as nossas canções. Como que nós vamos cantar nossas canções do jeito que nós estamos, né? Mas no versículo 9... o salmista deseja que os filhos, as crianças babilônicas, sejam esmagadas contra as pedras, assim como os babilônios fizeram com os jovens e as crianças de Israel,
quando Nabucodonosor invadiu ali, né, Jerusalém e destruiu a cidade, destruiu o templo. E ele vai dizer: feliz é aquele que pegar os teus filhos, se referindo aos filhos da Babilônia, e esmagá-los contra uma pedra. Como que a gente interpreta isso, né? Então a gente precisa entender o que são os salmos, né? Os salmos são poemas, são poesias, né? A característica do salmista é essa: ele se dirige à sua mente, à sua razão, ao seu consciente, através do subjetivismo, através do coração. É muito comum, por exemplo, os paralelismos e outras figuras de estilo nos salmos. O paralelismo sinônimico, por exemplo, é muito presente. Olha aí o Salmo 19. Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento proclama a obra das suas mãos. É uma repetição. Você vê que eu até marquei aí o 1 e o 2, para você entender que o segundo verso, ele é de certa forma uma repetição do primeiro. Que em síntese está querendo dizer o quê, né? Deus é revelado na criação, especialmente nos astros, nos corpos celestiais. Esses poemas eles são musicais. Eles não podem ser lidos também da mesma forma que uma carta apostólica, que uma epístola, por exemplo, onde você tem ali a doutrina, o ensinamento, a palavra pastoral. Então a gente tem que ter cuidado ao fazer elaborações teológicas com base nos salmos. Precisamos entender o contexto, o que o salmo está querendo dizer, o que o eu lírico está falando ali no salmo, né? Cuidado com essas interpretações literalistas. Por exemplo, aí, Salmo 51:5. Em pecado minha mãe me concebeu. O salmista não está querendo aí propor uma doutrina que a concepção, o ato da concepção é um ato pecaminoso. Nem está querendo dizer que a mãe dele também cometeu um ato pecaminoso quando o concebeu. Ele está usando uma figura de linguagem, uma hipérbole, né? É um exagero literário para traduzir a condição humana de pecador. Então a gente precisa entender isso aí. Vamos fazer algumas observações então rapidamente aqui. Os salmos, como literatura sapiencial, se você quiser chamar também de literatura poética, de sabedoria, não tem problema nenhum. Eles são de tipos diferentes. Tem salmos de lamentação, tem salmos de louvor, tem salmos de celebração, tem salmos reais, tem salmos litúrgicos. Existem vários tipos de salmos que eles estão dentro de contextos e eles eram usados também em contextos específicos ali no antigo Israel. Salmos que contam os atos salvíficos de Deus, a história. Tem vários tipos diferentes. Eles também têm estruturas e formas diferentes. E essas estruturas, elas são importantes nós entendermos também, porque elas falam muito e nos ajudam muito a entender o que o salmista está querendo dizer, fazer as transições de assunto dentro dos salmos. Alguns são escritos em prosas, outros são escritos em versos, alguns são escritos em forma acróstica, como por exemplo esse salmo aqui, não sei se você vai conseguir ver aqui, que a tela está menor, eu vou aproximar, o Salmo 25, você vai ver que cada versículo do Salmo corresponde a uma letra do alfabeto hebraico. É um tipo de acróstico. Então, o primeiro versículo lá começa com Aleph, o segundo com Bet, o terceiro com o Gimel, o quarto com o Dalet, e assim por diante. São formatos, são formas. O Salmo 23, que nós vamos ler, vamos analisar rapidamente aqui no final da aula, ele é um salmo que também ele é elaborado na sua métrica para permitir dois tipos de leitura. A leitura linear, mas uma leitura que vai da periferia para o centro do salmo. E no centro do salmo está a oração a Yahvé, a oração ao Senhor. Olha só como o poeta pensou, inclusive na estrutura do verso, para passar a mensagem do salmo. A gente tem que considerar essas coisas quando nós estamos lendo um salmo também. Tem funções diferentes na história de Israel. Eles têm uma totalidade, uma unidade literária. Então a gente tem que tomar cuidado para sacar versículo do seu contexto e utilizá-lo, porque a gente tem que entender que o salmo, como um todo, cada salmo é uma unidade literária, tá bom? Tipos de salmos, vamos lá. Temos os salmos de lamentações,
São salmos que eles têm como foco uma situação difícil, um problema, seja individual, seja coletivo, uma situação de perseguição, uma situação de miséria, de fome, uma situação ruim que demanda uma oração, que demanda um lamento. Mas é interessante que o lamento não é uma queixa, não é uma queixa como a gente está acostumado a entender na nossa cultura, aquela queixa que reclama de tudo, que nada está bom. Não, o lamento ele tem o foco na confiança absoluta em Deus. O salmista ele faz o lamento, mas o ponto-chave do lamento é a confiança em quem é o Deus com quem ele está rasgando a sua alma, está falando. Então, alguns exemplos aí. Temos lamentos individuais e lamentos coletivos. Individuais eu dei como exemplo aí o 31, coletivo o Salmo 12. Temos os salmos de ação de graças, que são o inverso aí do salmo de lamentação. O motivo aí é um motivo de gratidão, é uma colheita bem-sucedida, é uma ação bondosa de Deus em favor do salmista, individualmente, ou da nação. Então, tem alguns exemplos aí, 65, 67, 75. Salmos que são hinos de louvor, celebrai com júbilo ao Senhor, né? Salmo 150. Salmos também da história da salvação. São salmos que lembram os atos salvíficos de Yahvé através da história e celebram esses atos salvíficos de Yahvé. 78, por exemplo, aí salmos de celebração e afirmação, que são salmos que eram usados especificamente em liturgias, salmos reais utilizados na coroação do rei, salmos que falam de Jerusalém, de Sião, que exaltam a cidade e o templo. Tem alguns exemplos aí, Salmo 24, Salmo 122, os salmos de sabedoria, como 36, e os cânticos de confiança. Eu usei na mensagem de quarta-feira um cântico de confiança que faz parte ali do conjunto da coletânea dos cânticos de peregrinação, dos cânticos dos degraus, que é o Salmo 121. Vamos adiante aí. Vamos fazer uma análise rapidinha aqui, então, na parte final da nossa aula aqui do Salmo 23, tá bom? Para a gente ler o Salmo 23, que é um salmo que ele fala muito ao nosso coração. Seja pelas imagens, as imagens são belas, né? São imagens bonitas, são imagens que falam a nossa alma, principalmente nos momentos de dificuldade. A gente precisa analisar um pouquinho a cultura e as tradições que estão influenciando essa composição, para que a gente possa tirar lições preciosas para a nossa vida, né? O Salmo 23 ele tem essa característica especial de falar para cada um de uma forma individual. Nós nos enxergamos no Salmo 23 à luz do problema ou da situação que nós estamos vivenciando. Ele tem esse elemento de subjetividade que permite que nós projetemos, né, nós idealizemos, né, o Deus pastor, o Deus anfitrião que nos recebe, e nós também projetamos as nossas angústias e as nossas expectativas de forma particular, porque o Salmo, apesar da relação pastor e ovelha seja uma relação coletiva, porque a ovelha é um rebanho, né? No Salmo 23 a ovelha está numa perspectiva individual. E isso é muito legal, a gente entender isso para poder extrair aí bons princípios e boas lições para nos confortar em momentos difíceis. Mas olha só, por que é um salmo que a gente se identifica tanto, né? Já falei, por causa dos temas, por causa das imagens, por causa da oração que é feita a Deus nesse salmo, com a qual nós nos identificamos e projetamos também as nossas súplicas e as nossas necessidades quando estamos meditando nele, né? Mas é um salmo muito interessante do ponto de vista da cultura, das tradições que são colocadas nele aí. É um salmo de autoria de Davi, e nós temos que lembrar sempre que Davi não foi rei sempre, né? No início digamos assim, da história lá em Samuel, nós vemos que ele era um pastorzinho ali, que estava inclusive marginalizado na sua própria casa. O pai praticamente não lembrou dele
na hora de apresentar os seus filhos, Jessé, né, para o profeta Samuel. Não tem mais ninguém aí, não, na sua casa? Ah, tem um menino lá. Chama o menino. Ele era um pastorzinho de ovelhas. Então é um tema que Davi conhecia bem, esse tema pastoril. Antes de ser ungido rei, ele era um pastor. O rei no antigo Israel também tem essa figura e essa conotação de ser o pastor do rebanho. Assim como Deus também, no Antigo Testamento, é o Deus pastor. Então essas figuras elas estavam presentes no imaginário do antigo Israel. Davi, ele quer agora, como rei, pastorear os seus súditos, sem perder de vista que o verdadeiro pastor é Yahvé. Deus é o pastor da nação, o supremo pastor. E aí nós podemos nos remeter ao texto neotestamentário, onde Pedro vai chamar Jesus de o Arquipoimen, ou o supremo pastor. Ele é o nosso supremo pastor. Deus é o Deus pastor, também é o anfitrião, que é uma segunda tradição que está presente aí no Salmo, que nos escapa muito. A gente vai abordar hoje porque a gente fica bem focado no tema pastoril, que é o principal do Salmo, mas ele também tem esse tema da hospitalidade, da tradição da hospitalidade do anfitrião, que acaba fugindo um pouco da gente aí. Mas a gente vai abordar rapidamente aqui. Vamos lá. Nos versos 1 a 3, o autor parece se dirigir a ouvintes, porque ele está falando de Deus na terceira pessoa. Yahvé é o meu pastor. E ele está se referindo a si na primeira pessoa. Nada me faltará. Não sentirei falta de nada. Nos versos 4 e 5, que são os versos centrais, a oração do salmista. Então, aí ele se dirige a Deus. Versos 4 e 5, você vai ver que Deus está na segunda pessoa. Então é interessante a gente olhar isso daí, tá bom? Apesar do contexto, o rebanho pastor, o Salmo se concentra na experiência da ovelha, de uma ovelha, né? De uma ovelha. Tem um texto aí para a gente ler em paralelo aí, que é o texto de Ezequiel 34, 15 e 16. Não vamos ter tempo de ler, depois você dá uma lida nos textos aí da apresentação, tá? Então a beleza da estrutura do Salmo 23 é que ele permite não só uma leitura linear, mas também aquela leitura que segue das bordas para o centro, porque a oração está no centro, o salmista está se dirigindo aos ouvintes no versos de 1 a 3 e no verso 6. Então ele permite essa leitura, vamos dizer assim, centrípeta, né? do centro das periferias para o centro, que é muito legal. Ó. A estrutura poética dele é essa daí, ó, ABBA. Muito interessante isso daí para a gente também entender. Então vamos lá, o Senhor é meu pastor, não sinto falta de nada. Você vai ver que a leitura aqui, ela está feita com base na tradução, tá? Então a tradução não está levando, não é como o João Ferreira de Almeida, que tem aí uma mistura de tradução com versão para ficar mais, digamos assim, mais enculturada, mais dentro da nossa cultura ocidental. Aqui é a tradução crua mesmo, para a gente tentar chegar no texto mais próximo do que ele quis dizer no seu original, tá? O Senhor é o meu pastor, poderia até colocar Yahvé aí, o meu pastor, né, como eu li na Bíblia de Israel. O Senhor é meu pastor, não sinto falta de nada. Faz-me reclinar em verdes pastagens, conduz-me às águas e lugares de repouso, traz de volta a minha alma, guia-me por trilhas de justiça, por amor do seu nome. Sujeito oculto eu aí, né? Então, para a gente entender que é quase que um lema, uma declaração que o salmista está fazendo aí a respeito do Senhor. Indica que o salmista está falando de si. O objeto, apesar da metáfora aí, ovelha, pastor, o verbo aí, que também tem o sentido de carecer, ele só é usado na Bíblia em relação ao ser humano. Então o salmista está falando dele, tá? Versos 2 e 3 é a descrição de como é o pastoreio de Deus. E é a razão pela qual Davi se sente protegido, sustentado e guardado em todos os momentos da sua vida. Refrigera a minha alma, está na maior parte das traduções aí, né? O início do versículo 3. Restaura a minha alma, é o sentido original da frase. Ou seja, o Senhor é aquele que recolhe, que resgata a ovelha perdida, que traz ela de volta para o aprisco, conforme o texto lá de Ezequiel 39, 27. E
esse não sentir falta de nada, o salmista ele está relacionando diretamente com os caminhos pelos quais aquele que deposita sua fé no Senhor é conduzido. O pastor conduz para caminhos de justiça, por isso que as coisas vão bem, por isso que, apesar das lutas e das dificuldades, nós não sentimos falta de nada. O Senhor provê todas as nossas necessidades, sejam emocionais, sejam espirituais, sejam materiais. As veredas de justiça é o centro do lema do salmista. Por isso que ele não sente falta de nada. Então, esse lema, Yahvé é o meu pastor, não tenho necessidade, não tenho carência, não tenho falta de nada, está relacionado com esses caminhos de justiça. Então, a plenitude o segredo da plenitude está em andar pelos caminhos que o pastor quer nos conduzir. Às vezes nós andamos por caminhos do nosso coração e aí quebramos a cara. Então a gente tem que entender como está condicionada essa plenitude que nós temos de ir aos pastos verdejantes e às águas tranquilas, ou seja, ter todas as nossas necessidades materiais, espirituais e também emocionais devidamente supridas. Isso só acontece nos caminhos de justiça. Ok? O tetragrama aí, né? As 4 letras que representam o nome de Deus, que é traduzido no Salmo por Senhor, é por amor do seu nome que o Senhor faz isso. Por causa do seu nome, ele age em favor dos que creem também no seu nome. Então, no centro do Salmo, a oração aqui, né, de conforto na presença do Senhor. Mesmo que eu ande por um vale escuro, não temo mal algum, porque tu estás comigo, o teu bastão e o teu cajado me consola. Olha aqui que muda para a segunda pessoa do singular. Então aqui o salmista está se dirigindo a Deus mesmo. É uma oração na perspectiva do pastor cuidador, daquele que cuida e supre todas as necessidades. O vale escuro, né, nos remete aos desfiladeiros por onde o pastor andava muitas vezes com o seu pequeno rebanho ali. Muitas vezes o desfiladeiro ia estreitando tanto que a luz do sol não era capaz de iluminar e se tornava um lugar perigoso, onde um animal selvagem poderia atacar a ovelha. Então a morte estava ali, o risco, a existência estava presente. E na cultura hebraica, o lugar de escuridão, por isso que é traduzido por Vale da Sombra da Morte, remete também a essa perspectiva da morte, da ameaça à existência, né? Mas Deus é aquele que pode transformar a escuridão em luz, conforme Amós 5:8. Por isso a confiança. E olha aqui os instrumentos do pastor, úteis para conduzir e proteger as ovelhas, porque o bastão, que também é traduzido pelo cetro do rei, a palavra é a mesma no hebraico, era uma espécie de clava que era utilizada para golpear muitas vezes um animal selvagem. Lembre-se que Davi matou o urso e o leão quando cuidava das ovelhas, né? Assim o Senhor nos protege de todos os perigos com a sua vara e com o seu bastão. E a vara também ela tem o sentido de conduzir pelo caminho. O pastor ele ia batendo nas pedras com a vara e as ovelhas iam seguindo no vale escuro o som da vara, para não se perder também. E assim o Senhor conduz as nossas vidas. Essa é a razão do salmista não temer nenhuma ameaça à sua existência. O companheirismo de Deus. Lembra que nós meditamos no Salmo 121 na quarta-feira? Que o Senhor é a sombra à nossa direita, Ele está sempre conosco. A companhia do Senhor é que nos dá segurança nos momentos de luta, de dificuldade, em que nós passamos pelo vale da escuridão e nos sentimos ameaçados. Né? E olha aí a metáfora que a gente perde muito quando lê o Salmo, pouca gente comenta, que é a do anfitrião, da hospitalidade. Ainda na oração do salmista, ele se remete agora ao Senhor na perspectiva do templo, do tabernáculo, na verdade, da tenda, da casa de Deus, da presença do Senhor, onde o Senhor se faz presente. E ele vai dizer assim: preparas uma mesa perante mim, oposta aos que me agridem. Oleastes a minha cabeça com perfume, o óleo, o azeite perfumado, minha taça é transbordante. Tu preparas, né? Está se dirigindo ao Senhor novamente. O salmista está dizendo como ele experimenta esse acolhimento na casa do Senhor.
O Senhor nos acolhe na sua presença também na nova aliança por intermédio de Jesus, o novo e o vivo caminho. Agora nós temos acesso à presença do Senhor. Não precisamos mais do templo, do tabernáculo, da tenda da velha aliança, porque por intermédio de Jesus nós temos livre acesso à presença do nosso bom anfitrião, o Senhor Jesus. Dele, olha só, o salmista se dirige ao Senhor dizendo como experimenta essa ação hospitaleira dele como anfitrião divino. Primeiro elemento da hospitalidade na tradição judaica é oferecer alimento, é colocar à mesa. Hoje nós temos a palavra de Deus colocada na nossa presença como alimento diário para nós, né? Na presença dos meus opositores, ele nos acolhe e nos alimenta em circunstâncias adversas. Quando as situações se levantam contra nós, nós podemos experimentar o acolhimento do Senhor sempre na sua presença. Ele nos alimenta apesar das adversidades, protege. A proteção e a segurança é parte da tradição do anfitrião, da hospitalidade. Lembre-se de Ló, quando recebeu os anjos na ocasião da destruição das cidades de Sodoma e Gomorra. Lembre-se que Ló chegou até a oferecer as próprias filhas para proteger os seus hóspedes dos opositores, daqueles homens maus da cidade que queriam se apossar ali dos anjos e queriam fazer mal para os anjos. Então, o hóspede ele está sob a responsabilidade, inclusive na sua integralidade física do anfitrião. Outra tradição importante da hospitalidade aqui é ungir com óleo o hóspede. O óleo refrescava a pele, favorecendo a recuperação da jornada do viajante, favorecendo o repouso, o conforto. Hoje temos o óleo do Espírito Santo, o bálsamo do Espírito Santo que nos conforta, que nos consola, que nos revigora nos momentos de dificuldade. O hóspede, meu cálice transborda. O hóspede é convidado a participar da abundância dos bens do anfitrião. E nós somos herdeiros, né, na nova aliança, de todas as promessas riquíssimas. Paulo vai dizer, meu Deus suprirá todas as nossas necessidades segundo as suas riquezas. Deus está preparando uma grande ceia na eternidade para todos nós, uma mesa preparada para eu e para você, para todos os crentes de todos os tempos e épocas e lugares. Essa ceia vai ser maravilhosa, hein? Com vinho transbordante. O vinho transbordante é transbordamento de alegria e de bem-estar. Apenas a bondade e a fidelidade me seguem. Aí o salmista volta a se dirigir aos seus ouvintes. Apenas a bondade e a fidelidade me seguem todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor ao longo dos dias. A parte final do salmo, novamente dirigida aos ouvintes, tem um caráter de conclusão e de resumo da mensagem do salmo nessa perspectiva do pastor cuidador, do pastor amoroso, do pastor bondoso e do anfitrião que acolhe em sua casa, né? O salmista manifesta a sua expectativa de que ele volte sempre ao templo, à casa, à presença, à tenda, no caso aqui, né? A tenda do tabernáculo, a presença de Deus repetidas vezes. Nós estamos já na presença do Senhor por intermédio de Jesus e estaremos com Ele por toda a eternidade. Agora não precisamos mais de um lugar de adoração, porque o véu do templo foi rasgado. Nós estaremos na presença do Senhor para todo sempre. Deus faz morada em nós na nova aliança por intermédio do Espírito Santo. Novamente aqui na tradição do anfitrião, era comum que na partida o anfitrião destacasse uma escolta de 2 pessoas, pelo menos, para acompanhar em segurança o viajante, o hóspede, até o final, até os limites da cidade, porque era responsabilidade do anfitrião zelar pela integridade, pela segurança daquele que ele hospedava. E nessa perspectiva, Davi vai dizer assim: quem são as escoltas que me seguirão, não só até os limites da cidade, mas todos os dias da minha vida? A bondade e a misericórdia do Senhor é a escolta. Certamente bondade e misericórdia, felicidade e fidelidade, em outras traduções, vão
aparecem outras palavras aqui, mas com o mesmo sentido, né? Me seguirão não só até os limites da cidade, mas todos os dias da minha vida. Bondade e misericórdia me acompanharão todos os dias da minha vida. Amém? Então é isso aí. Não dá para a gente aprofundar muito, porque como eu disse, hoje nós vamos dividir o tempo com o pessoal do Ministério Semear. Eu agradeço você ficar junto comigo aqui durante a aula. Você pode colocar nos comentários as suas perguntas e os seus motivos de oração também, meu querido, porque eu não vou orar especificamente pelos pedidos hoje, mas nós vamos estar aí orando no culto à noite com o pastor Alex e ao longo da semana também, tá? Então, se você tiver alguma dúvida a respeito do conteúdo da nossa aula, que ficou aí não esclarecida, você pode falar comigo pelos comentários aqui e a gente vai responder nos comentários do próprio vídeo e vamos procurar responder também numa próxima aula, se for o caso, onde a gente pode aprofundar um pouquinho mais esse assunto, tá bom? Deus abençoe a sua vida. A tia Luciana está entrando na sequência aí com a aula das crianças. Eu espero que você tenha um domingo abençoado na presença do Senhor, amém? Repleto de confiança no nosso grande pastor, supremo pastor, o Senhor que não nos deixa faltar coisa alguma e em quem nós podemos confiar, ainda que estejamos passando pelo vale da escuridão. Vamos orar? E na sequência eu encerro a live aqui, mas você fica aí de olho no Facebook que a tia Luciana já está se preparando para entrar. Deus abençoe a sua vida. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, Senhor, por esta aula, te agradecemos por esse tempo em que estivemos juntos. Senhor, que o teu Espírito Santo possa completar essa mensagem nos nossos corações, ó Pai, que possamos desfrutar, Senhor, da tua presença, andarmos pelos caminhos da justiça, conduzidos pela tua vara, conduzidos pelo teu cajado, protegidos pelo teu bastão, nos momentos mais difíceis da nossa caminhada neste mundo, que a nossa confiança esteja sempre depositada no Senhor. Abençoa, Senhor, todos os irmãos que estão aqui nos acompanhando, os pedidos de oração que estão sendo feitos, nós apresentamos diante do Senhor, pedimos que o Senhor continue falando conosco agora, Senhor Jesus, também, através da aula da tia Luciana, que está sendo preparada para as nossas crianças. Te agradecemos por tudo e oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, meu querido. Um domingo abençoado em nome do Senhor Jesus. Tchau!